Você sempre esteve lá, sempre presente, sempre dizendo sim, sempre disponível, como um farol que nunca se apaga, como uma porta que nunca tranca, como uma resposta que nunca atrasa. Você aprendeu que amar é estar sempre por perto, que ser homem é nunca negar, que ser forte é nunca dizer não. Mas, e se justamente aí estiver o erro? E se essa presença constante, essa disposição eterna, for exatamente o que está apagando o seu brilho aos olhos do mundo? Carl Jung dizia que tudo aquilo que não entra na sua consciência retorna sob a forma de destino. E talvez o seu destino tenha sido, até agora, uma repetição inconsciente do medo de não ser amado. Você foi treinado para agradar. Desde cedo aprendeu que o amor vinha como recompensa da obediência. Que quanto mais você se mostrasse útil, flexível, sempre pronto, mais seria aceito. Mas essa programação silenciosa te moldou para ser o eterno prestador de serviço emocional. Sempre o que resolve, o que acode, o que se sacrifica. E no processo você se desfez de si mesmo. Ninguém valoriza o que está sempre ao alcance, ninguém deseja o que já tem garantido. A ausência para o inconsciente é um mistério, e o mistério é o que sustenta o desejo. Quando você está sempre ali, o outro não precisa te procurar, não sente sua falta, não precisa imaginar quem você é ou onde está. Você virou paisagem, previsível, conveniente, invisível. Mas dentro de você ainda pulsa um homem que anseia por respeito, por espaço, por voz. Jung dizia que a sombra é tudo aquilo que você é, mas não quer ser. E talvez a sua sombra seja exatamente essa raiva reprimida de estar sempre dizendo sim quando queria dizer não. Essa exaustão silenciosa de ter que ser o bonzinho, enquanto por dentro grita por liberdade. Só que a transformação não acontece enquanto você nega essa sombra. O ponto de virada começa quando você assume: eu estou sempre disponível porque tenho medo de perder o que acho que me dá valor. Quando você olha nos olhos dessa verdade, algo muda. A sua ausência se torna uma nova forma de presença. Um silêncio que pesa, um espaço que provoca, um vazio que faz falta. Quando você começa a se retirar com consciência, o mundo começa a te enxergar de novo. E não porque você esteja fazendo um jogo, mas porque agora você voltou a habitar o seu próprio território. Deixou de ser extensão do outro para ser inteiro em si. Você começa a dizer não. Não com arrogância, mas com firmeza. Não com raiva, mas com clareza. Você se torna o homem que escolhe onde está, com quem está, quando está. E essa escolha tem poder, tem magnetismo, tem identidade. O homem que não está sempre disponível comunica ao mundo que seu tempo é precioso, que sua energia tem direção, que sua atenção não é esmola, é presente. E, mais do que tudo, ele comunica a si mesmo que não precisa se anular para ser amado. É aqui que o jogo vira. Quando a sua ausência se torna arte. Quando o silêncio fala mais do que insistência. Quando você sai de cena e o outro finalmente percebe o quanto sua presença fazia diferença. Você não precisa gritar para ser ouvido. Só precisa se retirar de onde não é valorizado. Jung dizia que aquilo a que você resiste, persiste, e o que você aceita, se transforma. Ao deixar de estar sempre disponível, você para de resistir à sua própria importância. Você para de implorar por espaço e começa a ocupá-lo, não por força, mas por postura, não por vingança, mas por consciência. Você deixa de mendigar atenção e começa a inspirar respeito, porque o homem que se respeita não se entrega a qualquer custo. Ele se doa por inteiro, mas nunca se perde no processo. E esse tipo de presença, que é escolha e não obrigação, desperta algo poderoso em quem está ao redor. Desperta saudade, desperta admiração, desperta desejo. Agora pare por um segundo, pense em todas as vezes que você foi além do seu limite para estar presente para alguém. Em todas as vezes que você foi o último a dormir e o primeiro a estar lá. Em todas as vezes que cancelou planos, que cedeu espaço, que engoliu o não só para não decepcionar. Onde você estava nesse processo? Quem cuidava de você enquanto você cuidava de todo mundo? O homem que começa a se retirar não é um homem frio. É um homem que acordou para o próprio valor, que entende que o amor real não exige exaustão, exige presença verdadeira, inteira. E só dá para ser inteiro quando você não está mais espalhado em 1000 lugares tentando se provar. A ausência não é castigo,
É sabedoria, é estratégia, é maturidade. Quem vive disponível não vive inteiro, vive fragmentado, vive esvaziado, vive esquecido de si. E o esquecimento de si é o maior roubo que um homem pode sofrer. Porque quando você esquece de si, o mundo também esquece. Mas quando você lembra quem é e passa a agir como tal, o mundo se ajusta. Pessoas que antes te viam como óbvio, começam a te ver como raro. Lugares que pareciam confortáveis passam a parecer pequenos demais. E vínculos que se sustentavam no seu excesso passam a desmoronar diante da sua ausência consciente. Você não precisa pedir licença para se recolher, nem precisa justificar suas escolhas. Precisa apenas lembrar. Sua ausência também é uma mensagem, uma afirmação de valor, uma redefinição do seu espaço e um convite silencioso para que o outro te encontre em um novo lugar, o lugar onde você finalmente decidiu habitar a si mesmo. Você percebe que quanto mais disponível você é, menos respeitado se sente. E isso corrói, silenciosamente. Você está ali sempre pronto, sempre presente, sempre entregando mais do que recebe. Só que, em algum momento, algo começa a doer. E essa dor não vem de fora. Ela nasce no espelho, na constatação silenciosa de que você está se perdendo tentando ser o que esperam, e não o que você realmente é. Essa dor é o grito abafado da sua essência masculina, sendo sufocada por uma vida que exige que você seja o tempo todo acessível, compreensível, disponível. Como se ser homem significasse carregar um mundo inteiro nas costas, mas calado. E o que acontece quando você começa a sumir de si mesmo? As pessoas ao seu redor percebem, só que não da forma que você espera. Elas não se preocupam, não sentem sua ausência como falta, porque você nunca se ausentou. Você sempre esteve ali, como uma presença garantida. E tudo que é garantido, aos olhos de quem não sabe o valor, se torna invisível. Jung dizia, aquilo que você resiste, persiste. Aquilo que você aceita, se transforma. E o que você tem resistido em aceitar é que o seu excesso de presença está sendo confundido com ausência de valor. Quanto mais você se dá, menos elas te veem. Quanto mais você corre atrás, mais você é esquecido. Você não se tornou menos interessante. Você se tornou previsível. E previsibilidade, para a natureza humana, é um convite à indiferença. Homem que está sempre disponível não é lido como um presente. É lido como um móvel da casa. Está lá, ninguém agradece, ninguém nota. E o problema não está nos outros, está em você, que ainda não entendeu que o seu valor é proporcional à sua escassez, à sua seletividade, ao quanto você sabe colocar limites e se colocar no centro da própria vida. Porque todo homem que diz sim demais para os outros, em algum momento grita não para si. E esse grito engasgado é o que transforma um leão num gato de apartamento. Um homem disponível demais é um homem com sede de validação. Ele ainda não entendeu que respeito não se exige, se impõe com postura. E a postura começa pelo silêncio, pelo recuo estratégico, pela ausência pensada. Você não precisa estar sempre online, sempre respondendo, sempre acessível. O seu tempo é sagrado. O seu espaço é um território que precisa de portões, não de portas abertas 24 horas por dia. E quando você começa a se ausentar, quando começa a dizer não com firmeza, algo mágico acontece. A sua presença ganha peso. Seu silêncio vira presença. Sua ausência vira eco. E os que antes te tratavam como uma constante, começam a perceber o que você sempre foi, um homem com valor. Jung também dizia que aquilo que você não traz à consciência se manifesta em sua vida como destino. Se você não traz à consciência o quanto você se anulou tentando agradar, tentando se manter presente, tentando ser aceito, você vai viver uma vida onde sempre será o segundo plano de alguém. A vida vai te colocar repetidamente no papel de reserva emocional. E você não foi feito para isso. Você foi feito para ser protagonista, mas não um protagonista que grita para ser visto. O protagonista que sabe que a sua energia é um campo magnético que se impõe sem barulho. A partir do momento em que você deixa de correr atrás, as pessoas começam a caminhar na sua direção, porque você para de mendigar e começa a atrair. Você deixa de ser o peso emocional dos outros e passa a ser o referencial. Mas para isso acontecer, você precisa passar por um processo doloroso de reconquista. Não da mulher, dos amigos ou do mundo, mas de si mesmo. Porque o homem que se faz sempre presente, geralmente é o que mais sente falta de si.
Ele está ali para todo mundo, menos para ele. E esse é o maior abandono que existe, quando um homem abandona a si mesmo, em nome de um amor, de uma amizade, de um ideal. O resgate começa pelo limite. Começa por dizer: hoje eu fico comigo. E não precisa anunciar a isso. Não precisa avisar ao mundo que está mudando. Apenas suma. Saia das redes. Recolha-se. Não como quem se esconde, mas como quem se prepara, porque o homem que aprende a ficar só descobre sua força mais primitiva. E essa força é magnética. Ela cria saudade, ela impõe respeito, ela faz com que a sua ausência seja uma falta sentida, não apenas notada. O mundo respeita quem se respeita. E o primeiro passo para ser respeitado é não se entregar para quem não sabe o que fazer com você. Quando você começa a se ausentar estrategicamente, sem justificativas, sem choros, sem cobranças, você manda uma mensagem silenciosa: eu não dependo de você para existir. E essa mensagem tem um poder brutal, porque ela quebra o ciclo da dependência emocional, da carência disfarçada de afeto, da necessidade de estar sempre por perto para se sentir amado. Você não precisa estar presente o tempo inteiro para ser amado. O verdadeiro amor sente saudade, e a saudade só nasce na ausência. Se você nunca se ausenta, ninguém sente sua falta. Se ninguém sente sua falta, sua presença perde o sentido. A maioria dos homens nunca vai experimentar o poder da ausência, porque estão presos à ideia infantil de que sumir é ser rejeitado. Mas Jung nos ensina: o que você evita enfrentar se torna o seu destino. O homem que evita a solidão vira refém dela. Mas o homem que abraça sua própria presença se torna imparável, porque ele não precisa de plateia para se sentir completo. Ele não precisa ser escolhido para se sentir digno. Ele já se escolheu. E quem se escolhe transforma tudo ao seu redor. E é nesse retorno a si mesmo que o verdadeiro homem se revela. Um homem que aprendeu, com o silêncio, o peso da sua presença. Um homem que entendeu que ser desejado é consequência natural de se tornar desejável para si. Que quando ele para de correr atrás, ele começa a atrair, não por manipulação, mas por essência, porque a sua energia fala, a sua ausência comunica, a sua nova postura ecoa. Você já não precisa mais provar o seu valor. O mundo vai sentir, vai perceber que você deixou de ser o que se oferece inteiro para quem só traz metades. Vai notar que o homem que sempre estava lá, agora não está mais. E não está por um motivo. Ele cansou de ser disponível para o que não era digno. Ele deixou de mendigar migalhas emocionais e começou a construir banquetes internos de autoestima, respeito e poder. Essa ausência, essa mudança, essa distância estratégica, não por vingança, mas por valor, faz o universo inteiro mudar sua linguagem com você. Pessoas que antes te ignoravam voltam com mensagens estranhas. Contatos que sumiram reaparecem com desculpas frágeis. E você? Você não responde com raiva. Você não revida com ódio. Você simplesmente observa. Porque agora você não precisa mais de nada disso. Você entendeu. Você se pertence. E nesse novo território da mente, você descobre que sua paz é mais cara do que qualquer presença tóxica. E seu tempo vale mais do que qualquer conversa que te esvazia. Que sua energia é sagrada e não pode mais ser negociada por um pouco de atenção. Isso é liberdade. A verdadeira, a que te permite escolher todos os dias, não quem fica na sua vida, mas quem você permite que fique. Homens assim se tornam raros, porque eles não aceitam mais convites para se diminuírem. Eles não se sentam em mesas onde precisam implorar por respeito. Eles não perdem mais noites tentando entender onde foi que erraram. Eles sabem, erraram ao se doar demais, ao se entregar sem exigência de reciprocidade. Mas isso ficou no passado. O presente agora é feito de escolhas conscientes, de limites claros, de silêncio curativo. Você pode sentir agora, no fundo do peito, essa virada. É quase física, como se seu peito se abrisse e uma força esquecida voltasse a te habitar. Ela sempre esteve aí, mas você a adormeceu em nome da carência, da ilusão, do medo de estar só. Mas agora, a solidão deixou de ser um inimigo, virou sua aliada, porque é nela que você se reconstrói, é nela que você se refaz, é nela que você se torna inesquecível. E se você chegou até aqui, é porque algo em você está pronto para essa transformação. Você não é mais o mesmo, e não será mais. A partir de agora,
Cada pessoa que entrar na sua vida vai perceber: esse homem não aceita pouco. Este homem não está sempre disponível. Este homem não responde na hora, não porque está jogando, mas porque está ocupado demais sendo inteiro. Carl Jung dizia: até você se tornar consciente, o inconsciente dirigirá sua vida, e você o chamará de destino. E é exatamente isso que você está fazendo agora, se tornando consciente de quem você é, do que você merece e do que nunca mais aceitará. Você está pela primeira vez dirigindo sua própria história com as mãos firmes no volante da sua vontade. E isso é revolucionário. Agora, escute com atenção. Esse conteúdo não é apenas um vídeo. É um espelho, um chamado, uma declaração de guerra contra tudo aquilo que te fez acreditar que você precisava estar sempre disponível para ser valorizado. Chega disso. Hoje você começa a agir diferente. E isso vai doer, mas também vai te libertar. E se essa mensagem fez seu peito vibrar, se algo dentro de você disse: é isso que eu precisava ouvir, então você faz parte de uma nova geração de homens. Homens que não querem mais apenas entender, querem se transformar. E para isso, eu tenho um convite. Se você quer continuar nesse caminho de reconstrução, se você quer se manter conectado com conteúdos que vão te fazer lembrar do seu valor todos os dias, se você quer continuar nessa jornada de poder interno, clareza e força silenciosa, então inscreva-se agora nesse canal. Isso não é só apertar um botão, é sobre apertar o gatilho de uma nova era da sua vida. Uma era onde você para de se doar para quem não te vê e comece a construir um império onde você nunca mais se perde de si. Aperte o botão. Junte-se a milhares de outros homens despertando para o seu verdadeiro poder. Seja parte dessa mudança. E lembre-se, quando você deixa de estar sempre disponível, o mundo começa a correr atrás de você. Você é mais do que suficiente. Agora é a hora de viver como tal. E então, algo dentro de você começa a acordar. Não é raiva, não é vingança, não é orgulho ferido. É algo mais sutil, mais maduro. É como se o homem que você sempre foi estivesse finalmente se despregando da versão obediente que você construiu para sobreviver. E esse processo não é bonito, porque ele exige que você mate um pedaço de si. O pedaço que aceitava ser ignorado, diminuído, sobrecarregado, só para continuar tendo um lugar na vida de alguém. Você percebe que sempre foi intenso, mas canalizou sua intensidade nas pessoas erradas, que sempre teve força, mas usou para carregar os outros e nunca para levantar a si mesmo. É nesse ponto que a virada começa. E ela não é feita de gritos ou discursos, ela acontece no silêncio. No momento em que você diz não para aquela mensagem que não merece resposta. No instante em que você escolhe ficar em paz, ao invés de implorar por atenção. No segundo em que você se olha no espelho e reconhece o homem que começa a renascer. Ele não precisa mais se provar. Ele não implora. Ele não persegue. Ele não explica. Ele apenas existe, com uma presença tão firme, tão cheia de significado, que quem não sabe lidar se afasta. Mas quem sente, reconhece. O mundo responde à energia que você emite. Se você vibra desespero, vai atrair desprezo. Se você vibra ausência de valor, vai colher invisibilidade. Mas se você passa a vibrar presença silenciosa, respeito próprio e poder interior, tudo ao seu redor começa a se reorganizar. É como se o universo dissesse: agora sim, ele está pronto. Pronto para ser desejado sem precisar se vender. Pronto para ser procurado sem implorar por atenção. Pronto para ser lembrado, porque sua ausência virou cicatriz. Mas antes disso, você precisa aguentar o vazio. Porque quando você deixa de estar sempre disponível, há um período de silêncio, de desconforto, de ninguém está perguntando por mim, de será que fiz certo? E é aqui que muitos homens voltam atrás, regressam ao padrão anterior, respondem rápido, voltam a agradar, a se mostrar, a se fazer presente para não serem esquecidos.
Só que o que eles não percebem é que, ao fazer isso, estão implorando para serem feridos de novo. Aquele que não suporta a própria ausência jamais será presença marcante na vida de ninguém. Então você aguenta, você respira, você fica. E nesse ficar, você cresce, porque é no vazio que você se preenche. É na ausência de aprovação externa que você começa a ouvir, finalmente, a sua própria voz. Aquele instinto que você silenciou por anos em nome da aceitação. Aquele impulso que foi rotulado como frio, distante ou orgulhoso, mas que, na verdade, era apenas o seu senso de valor tentando te proteger. Carl Jung dizia que não se torne um mero reflexo do outro. Você deixará de existir. E é isso que acontece com um homem que vive para agradar. Ele deixa de existir. Vira uma sombra, um eco, uma moldura sem imagem. A vida de um homem muda completamente quando ele entende que presença demais mata o mistério. E que o mistério é o oxigênio da saudade. Não é joguinho, não é manipulação. É simplesmente saber que o seu tempo, sua energia, seu toque, sua palavra, sua companhia são preciosos e que não devem estar disponíveis para qualquer um a qualquer hora. A partir do momento em que você faz isso, as pessoas começam a se perguntar: onde ele está? Será que está bem? Será que me esqueceu? E é nessa ausência que o valor se revela. Porque você não está mais correndo atrás de ser amado. Está ocupado demais se tornando amável. Está ocupado demais se tornando homem. Homem de verdade não é aquele que preenche os outros com respostas imediatas, com agrados, com disponibilidade eterna. Homem de verdade é aquele que preenche a si mesmo com propósito, com clareza, com presença real. E essa presença não se compra, não se implora, não se força. Ela é sentida, ela é esperada, ela deixa a saudade. Quando você passa a se colocar no centro da sua própria existência, quando você olha para dentro e percebe o quanto se negligenciou em nome de amores rasos e de conexões frágeis, tudo muda, porque o amor próprio não grita, ele silencia, ele observa, ele escolhe. E nessa escolha, você finalmente se torna livre. Você começa a parar de se importar com quem não te procura, porque entende que a ausência também é resposta. Você para de insistir onde claramente não há reciprocidade, porque entende que o seu amor é semente, não esmola. E semente não se joga em asfalto, se planta em solo fértil. A saudade que você quer provocar não nasce do seu desespero, mas da sua ausência digna, da sua postura, da sua mudança de direção. Quando você sai de cena com dignidade e consciência, quem um dia te ignorou, sente. Não sente a sua falta porque você foi embora, sente porque percebeu tarde demais que sua presença era privilégio e agora acabou. Jung falava sobre o processo de individuação, o caminho do homem para se tornar inteiro, completo, não dependente. E isso exige solidão, exige cortar excessos, exige matar o menino bonzinho que só queria ser aceito, para dar lugar ao homem inteiro, que sabe quem é, sabe o que merece e sabe o que jamais aceitará de novo. E esse homem não é arrogante, não é frio, não é duro. Ele é calmo, porque não tem mais pressa, porque sabe que quem é de verdade chega. E quem é apenas carência disfarçada vai embora no primeiro silêncio. A sua energia precisa se tornar seletiva, não para punir o outro, mas para se proteger. Porque quando você era sempre disponível, se machucava. Agora, você é presença rara. E isso assusta, porque os que se acostumaram com o seu sim constante vão estranhar.
vão tentar te puxar de volta. Mas você não é mais o mesmo. Você entendeu. Você acordou. Você está, finalmente, voltando para casa, para si mesmo.